Isso que vai acontecer em 2026 deixará o mundo em choque. A previsão foi feita por Edgar Cayce, um homem simples que nunca buscou fama. O que ele revelou antes de morrer está começando a se cumprir pedacinho por pedacinho. Cayce não usava bola de cristal, mas acertou guerras, tragédias e até doenças com precisão assustadora. O que ele previu para 2026 é tão grave que governos estão em alerta. O tempo está se esgotando. Edgar Cayce não tinha estudos. Vivia como fotógrafo profundamente religioso. Em transe, falava sobre o futuro e muitas coisas se confirmavam. Suas leituras aconteciam enquanto dormia, descrevendo detalhes do que viria. Não cobrava, dizendo ser uma missão divina. A precisão em prever guerras, doenças e mudanças planetárias assustava. Dizia o que, onde e quando. Alguns queriam silenciá-lo, mas Cayce nunca parou. Suas mensagens vinham para preparar a humanidade para tempos difíceis, mas também para um futuro de renovação. Cayce fez mais de 14.000 previsões. Muitas se tornaram realidade com precisão assustadora. Ele acertou a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos antes da crise de 1929. Previu a Segunda Guerra Mundial com o envolvimento da Alemanha e Japão. E afirmou que a União Soviética cairia décadas antes de acontecer. Não foram só eventos políticos. Ele alertou sobre epidemias que afetariam pulmões e respiração, muito parecido com o que vivemos recentemente. Esses acertos deram força ao seu nome. Cayce via os acontecimentos futuros como parte de um plano maior, onde a espiritualidade seria central. Dizia que a humanidade, ao se afastar de Deus, caminhava para a própria destruição. Mas no meio do caos, surgiria uma nova consciência. A Terra passaria por mudanças para despertar essa consciência, confrontando erros, medos e a falta de amor. O planeta reagiria como correção natural. Para ele, oração, fé e amor ao próximo eram essenciais. Depois da dor viria cura e renascimento, começando quando a humanidade fosse forçada a olhar para dentro de si. Entre as previsões, uma sobre 2026 permaneceu guardada por décadas. Durante uma sessão em 1934, Cayce, em transe, disse: em meados da terceira década do século que virá, a terra estremecerá de dentro para fora e os mares se levantarão em fúria nunca antes vista. Ele menciona 2026 como ponto de virada. Os homens verão o chão fugir de seus pés e o céu negar o sol. Na época parecia exagero, mas hoje, com terremotos em regiões inéditas, vulcões despertando e mudanças climáticas extremas, isso faz sentido. A previsão para 2026 fala de uma sequência de eventos que sacudirá continentes. Ele alertava que mares e forças da Terra iriam reagir, mas tudo faria parte de um plano maior para um novo início, para os que tivessem fé. As previsões de Cayce eram registradas em documentos escritos à mão. Algumas expressões só agora fazem sentido. Ele usou o grande despertar das águas, vindo de regiões profundas e que a Terra clamaria por alívio. Geólogos debatem hoje terremotos e tsunamis em áreas estáveis. Cayce apontava locais específicos para mudanças: costas dos Estados Unidos, sul da Europa e Pacífico Sul, que sofreriam ajustes dolorosos. Hoje, satélites mostram alterações incomuns nos oceanos e placas tectônicas. Ele falou que o céu mudaria de cor e a luz perderia força. Com auroras boreais em regiões inesperadas e distúrbios magnéticos, muitos reconsideram. Essas pistas formam um quebra-cabeça que aponta para uma grande mudança no planeta, e 2026 se destaca. Cientistas anticéticos agora observam fenômenos descritos por Cayce. Pesquisadores de geologia registram atividade anormal em placas tectônicas e regiões seguras sofrem abalos sísmicos. Áreas oceânicas profundas mostram pressão crescente
indicando risco de tsunamis ou vulcões submarinos, justamente nas regiões mencionadas por Kais. Um estudo japonês mostrou o fundo do Mar Pacífico elevando-se. Pesquisa europeia constatou enfraquecimento da corrente do Atlântico, podendo causar graves alterações climáticas. Esses fatos alertaram estudiosos que defendem estarmos em um período de instabilidade global. Kais alertava que a Terra falaria por meio de seus tremores e os mares subiriam sem aviso. Hoje, cientistas da NASA e centros climáticos prestam atenção em seus documentos. Os olhos se voltam para 2026. Entre as revelações inquietantes está uma mudança no eixo da Terra. Kais disse que o planeta sofreria alteração na inclinação, como se fosse sacudido de seu centro, afetando clima, mares e vida. Estudos mostram que o eixo está se deslocando lentamente devido ao derretimento de calotas polares, algo que Kais já mencionava. Ele afirmava que essa mudança seria física e espiritual, com a humanidade passando por uma transformação interna. Essa inclinação sutil já provoca alterações reais, climas imprevisíveis, degelo descontrolado. Tudo vai ao encontro das palavras de Kais. Para ele, essa mudança seria o início de uma nova era de reconstrução e julgamento. E 2026 seria o ponto de virada, transformando tudo. Kais falou com frequência sobre os oceanos. Trarão à tona o que estava escondido e as águas avançarão sobre terras seguras. Hoje, especialistas registram marés altas imprevisíveis, correntes mudando e aumento do nível do mar. Kais avisava que costas dos Estados Unidos seriam tomadas, o Japão partido em pedaços, e a Europa enfrentaria inundações, locais que hoje enfrentam risco real de tsunamis, ciclones e furacões intensificados. Ele mencionava que as alterações estavam ligadas a movimentos internos da Terra. Sabe-se que oceanos cobrem falhas geológicas e o aquecimento global pressiona perigosamente. O risco de vulcões submarinos e terremotos no mar é realidade. Para Kais, essas águas assustadoras eram também um chamado à reflexão. Kais não via tudo como tragédia. Para ele, abalos, mares revoltos e a mudança no eixo faziam parte de um plano maior, onde a espiritualidade seria central. Dizia que a humanidade, ao se afastar de Deus, caminhava para a destruição, mas no caos surgiria uma nova consciência. O sofrimento coletivo despertaria a vontade de viver com propósito, de se reconectar com Deus e com valores esquecidos. Esse processo começaria por volta de 2026. Nas leituras, Kais disse: o espírito se levantará quando a matéria cair. Quando as estruturas do mundo ruírem, muitos perceberiam que só a fé permaneceria. A verdadeira força viria da oração, compaixão e comunhão. Essa visão de despertar espiritual é a grande separação, onde os que vivem na fé estariam protegidos. Para Kais, essa transformação era uma chance de recomeço, exigindo coragem e confiança em Deus. Kais mencionou partes do mundo sob grande risco. Suas palavras, ditas há mais de 80 anos, coincidem com estudos recentes. A costa oeste dos Estados Unidos, a Califórnia, sofreria com terremotos e parte seria engolida pelo oceano, sobre a falha de San Andreas. O Japão enfrentaria destruições de baixo para cima. O sul da Europa, perto do Mediterrâneo, teria inundações. A América do Sul, regiões de instabilidade. Por outro lado, Kais via alguns lugares como refúgios, menos afetados. O Brasil era um desses locais. Em suas leituras, dizia que essa terra seria protegida na tempestade global e que nela surgiria uma força espiritual. Kais apontava com exatidão regiões que hoje são foco de estudos por riscos climáticos e geológicos. Coincidência? Muitos acreditam que não. Dentre todas as previsões, uma das mais esperançosas está relacionada ao Brasil.
Cayce mencionava que após os tempos de tribulação, haveria uma nova ordem espiritual. Esse renascimento não viria das grandes potências, mas de uma terra ao sul, abençoada e protegida. Muitos estudiosos acreditam que ele se referia claramente ao Brasil. Cayce dizia que esse país, apesar das dificuldades, seria poupado das grandes destruições físicas. Não falava de riqueza material, mas de um povo com coração aberto, acolhedor e com uma fé viva, essencial para a reconstrução espiritual. Em um relato simbólico, ele afirmou que, do coração do sul, surgirá a luz que guiará os povos cansados da guerra e do medo. Para Cayce, o papel do Brasil seria o de exemplo, mantendo amor, acolhimento e perdão no caos global. Nos dias mais difíceis, os olhos do mundo se voltariam para onde menos se espera, e os esquecidos se tornariam faróis. O Brasil seria um desses faróis de esperança. Cayce sempre deixou claro que as mudanças na Terra não seriam enfrentadas com tecnologia, mas com fé verdadeira. Para ele, desastres e escuridão serviriam para mostrar que só a conexão com Deus traria paz e proteção. Ele falava: "Não temam o que vem, temam viver sem fé." Em transe, Cayce repetia que a oração era arma poderosa contra medo e desespero. Nos dias difíceis, quem se ajoelhasse com sinceridade estaria cercado por uma luz protetora. Destacava a importância de viver em verdade, com bondade, perdão e humildade. A oração mais forte não está na boca, mas nas mãos que ajudam. Cayce afirmava que nos tempos de purificação, muitos buscariam respostas rápidas, mas só os firmados na fé permaneceriam. A oração criaria um escudo espiritual. Ele via o futuro com seriedade, mas sem pessimismo, acreditando que com fé tudo seria superado. Por décadas, parte das previsões de Cayce permaneceu em arquivos secretos, consideradas sensíveis. Recentemente, estudiosos as tornaram públicas, chocando até os céticos. Registros detalhados de visões referem-se ao período entre 2025 e 2027, com ênfase em 2026. Documentos trancados desde os anos 1970. Em uma sessão, ele mencionava que, no meio da década que antecede a virada da consciência, a Terra libertará forças adormecidas. A data provável para isso, 2026. Uma nova revelação, Cayce fala sobre 3 dias de silêncio e escuridão. Embora simbólica, isso se assemelha a teorias científicas sobre distúrbios magnéticos solares. Outros trechos mencionam colapsos repentinos em EUA, Japão, Europa e Oriente Médio, reforçando o Brasil como terra de repouso. A revelação desses documentos despertou debates acalorados. O conteúdo trancado ressurge num momento em que os sinais descritos por Cayce se tornam visíveis e 2026 causa inquietação real. Entre todas as revelações, a mais assustadora e clara é sobre um evento específico para 2026 que abalaria a humanidade. Seria um rompimento daquilo que está sob os nossos pés, que abrirá as águas, calará as vozes e tornará o céu mudo. Uma descrição de desastre global. Começaria invisível, silenciosa. Ninguém verá chegar, mas quando acontecer, todos sentirão. Viria do subsolo relacionado a falhas geológicas ou movimentos tectônicos oceânicos. Impacto em cadeia, regiões costeiras inundadas, cidades desaparecendo, comunicação mundial em colapso. Nações isoladas, sem energia, sem respostas. O medo tomaria conta e a falta de preparo espiritual agravaria o sofrimento. Cayce dizia que as pessoas temeriam não o evento, mas o que viria depois, incerteza, caos, perda do que julgavam seguro. Esse episódio daria início à noite do espírito humano, fase de medo coletivo e provação. Ele afirmava que quem tivesse fé passaria sem desespero. E um alerta: não se assustem com os gritos dos homens.
Assustem-se com o silêncio de Deus. Não seria o fim, mas o marco de uma nova era. A forma como cada pessoa enfrentasse 2026 definiria seu caminho. Apesar de tudo, Casey nunca terminou uma leitura sem esperança. Ele acreditava que o sofrimento era parte de purificação e que, após dor, a humanidade viveria transformação positiva. A frase mais repetida, depois da escuridão, virá o renascimento. Para Casey, os eventos de 2026 seriam o começo de uma nova fase. Via a destruição como colheita do que a humanidade plantava: egoísmo, descaso, perda da fé. Mas, como terra devastada, o mundo floresceria, mais forte, puro e unido. Esse renascimento seria espiritual. As pessoas veriam que a verdadeira segurança está na fé, comunhão, solidariedade e amor. Seria um tempo em que muitos buscariam a Deus sinceramente. Ele falava de líderes diferentes, não políticos, mas pessoas comuns com sabedoria e humildade, guiados por valores cristãos para reconstruir. O sofrimento curaria a alma, e quem passasse pela tempestade com fé seria como sementes. Ele terminava com um convite: prepare-se, mas não com medo, prepare-se com fé, pois o novo mundo será dado a quem souber confiar. Essa mensagem de um homem simples e cristão ecoa hoje. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para ser o primeiro a receber nossos próximos vídeos.